Olá, hoje a aula é sobre formas farmacêuticas sólidas. Vamos falar sobre pós, grânulos e cápsulas. Deixa eu ativar aqui a minha canetinha, meu apontador a laser mágico. Então, hoje nós vamos falar sobre pós, grânulos e cápsulas. Vamos dar mais ênfase à cápsula, que é uma forma farmacêutica muito comum, muito usual, não tanto na indústria farmacêutica, mas sim na farmácia de manipulação. Hoje, 70 a 75% das formas farmacêuticas aviadas em uma farmácia de manipulação são cápsulas, desde cápsulas simples, gastroresistentes. Essa é uma forma farmacêutica que tem muita utilidade e a gente precisa esclarecer diversos pontos. Em relação aos pós utilizados para a fabricação de medicamento, o conceito é que eles são misturas íntimas e secas de fármacos ou substâncias finamente divididos. Tá? Então, é o ativo mais o excipiente ou o adjuvante farmacêutico. Esse excipiente ele pode apenas compor, preencher a cápsula, como também ele pode ter alguns adjuvantes para melhorar a fluidez desse pó, por exemplo, usando o estearato de magnésio. Ele pode ter uma substância desaglutinante, como é o caso da celulose microcristalina, que na hora que esse invólucro de gelatina da cápsula se rompe, se abre, o entumecimento da celulose faz com que esse pó e esse ativo se solubilize mais facilmente, né? Nós temos também outras possibilidades, por exemplo, ativos dessecantes, como o dióxido de silício coloidal, conhecido como aerosil. Então, os constituintes de uma cápsula ou de um pó efervescente, por exemplo, eles variam desde os seus ativos e os seus adjuvantes farmacotécnicos. Okay? Então, quais são as vantagens da forma farmacêutica pó? Permite a prescrição precisa da dose requerida individualmente pelo paciente, principalmente na forma de sachês, em que o paciente tem que tomar altas doses de um determinado ativo. A forma farmacêutica pó é interessante. Ou, por exemplo, quando esse paciente precisa fazer uso de uma substância que tem baixa estabilidade em água, o farmacêutico lança a mão da forma extemporânea, prepara esse ativo com os seus adjuvantes na forma de pó, e esse pó ele é enviado para o cliente poder fazer uso, preparar a sua solução no momento do uso. Então, os pós são geralmente mais estáveis devido à não presença de água, tem uma estabilidade maior. Os tamanhos das partículas, por serem reduzidos, permite a dissolução nos fluidos orgânicos mais rapidamente que algumas preparações sólidas compactadas. Por exemplo, quando nós comparamos uma cápsula a um comprimido, o fato do comprimido aquele pó está comprimido, a facilidade de dissolução da cápsula é muito maior. Então, nós temos também uma menor incidência de irritação gástrica comparada a outras formas compactadas, a maior facilidade de deglutição, podendo ser ingerida em maior quantidade, no caso dos sachês, especialmente para pacientes pediátricos ou geriátricos que têm dificuldades de deglutição, nós podemos lançar mão dos pós farmacêuticos, tá? Normalmente, os pós podem ser também administrados através de sonda gástrica, desde que previamente solubilizado. Existem as desvantagens, Substâncias veiculadas dessa forma podem deteriorar quando expostas a condições atmosféricas, umidade em excesso, luz, a substância pode apresentar um sabor desagradável, Se a gente for preparar um sachê, por exemplo, muito comum o uso de aminoácidos em sachê. Tem alguns aminoácidos que têm um sabor desagradável, então isso acaba interferindo também nessa forma farmacêutica. Como as partículas sólidas apresentam-se finamente divididas, a superfície de contato é maior, expondo mais esse ativo. Os pós divididos em sachês ou em papéis demandam muito tempo para preparo, isso é uma verdade. Acaba onerando essas formulações, enquanto as cápsulas, o processo de preparo de cápsula é bem mais rápido e dinâmico do que, por exemplo, de um sachê. Mas as características em si são formados por partículas menores, que facilitam a preparação de misturas mais homogêneas, aumentando a capacidade absortiva. Essa característica é importante na preparação de antiácidos, antidiarreicos e pós-tópicos. Uma das formas de você reduzir o tamanho da partícula e trazê-la para o tamanho esperado
é a utilização de tamizes, né? Os tamizes nada mais são do que peneirinhas, né, com uma trama, uma malha pré-estabelecida. Cada tamiz tem uma numeração e cada numeração traz uma abertura de malha diferente. Quanto maior o número do tamiz, menor a trama, menor será essa partícula. Então, os tamizes, eles fazem parte da rotina de trabalho numa farmácia de manipulação, numa indústria também, exatamente pelo fato de a gente poder homogeneizar o tamanho das partículas. Tá? Isso favorece o trabalho. Então, aqui traz uma tabela em que a gente utiliza o tamanho do tamiz com a descrição do pó. Então, um tamanho de tamiz entre 2 e 10 mesh, o pó é muito grosso. Entre 20 e 30, o pó é considerado grosso. Entre 40 e 50, moderadamente grosso. 60, fino. Entre 80 e 400, é um pó muito fino. Normalmente, nós trabalhamos com esses tamizes aqui, 60 até os 100, 120. Acima disso, os pós são tidos como micronizados, uma forma de vinculação, por exemplo, de hormônios, né, ou corticosteroides. A micronização é um processo em que a partícula é extremamente pequena, em que a abertura fica em torno de 1 a 20 micrômetros, certo? A mistura ou homogenização pode ser feita no tradicional grau e pistilo, tá? Em misturadores mais complexos para grandes volumes e misturadores em V, né? Não só mais sendo só utilizado na indústria, mas também para as farmácias de manipulação é uma opção também, um misturador em V. A diluição, lembrando que sempre tem que ser do modelo diluição geométrica, em que você vai adicionando partes iguais do menor componente para o maior componente. Exemplo, preciso dissolver 1 grama de um ativo em 100 gramas de expiente, 99 gramas de expiente. O modo correto de fazer a diluição geométrica é pegar esse 1 grama de ativo, 1 grama de expiente, homogeneizar. Fiz 2 gramas, adiciono mais 2 gramas de expiente, homogeneizei. 4 gramas, mais 4 gramas de expiente. 8 gramas, mais 8 gramas de expiente. E assim sucessivamente, até que você tenha a utilização de todo o recipiente. Isso faz com que você garanta que a uniformidade de conteúdo desse pó. Então, a técnica é pesar os componentes, verter os componentes em menor quantidade no grau, selecionar o componente em maior quantidade que o primeiro e verter no grau, em quantidade aproximadamente igual ao primeiro ativo. Triturar bem e após obter uma mistura homogênea e adicionando o restante do recipiente. Tá? Aqui vai algumas sugestões de diluições de ativos, principalmente aqueles ativos potentes ou ativos com baixo índice terapêutico, em que a faixa posológica é muito baixa. Por exemplo, fármacos de 0,1 miligrama, né? Sugestão é de diluição de 1 para 1000, vitamina D3 aqui, lembrando que o fator de correção sempre equivale à diluição. Tá? Fármacos de 0,1 a 1 miligrama, por exemplo, alprazolam, clonazepam, colchicina, sugerimos a diluição de 1 para 10 usando um fator 100. De 1 a 10 miligramas, diluição 1 para 10 usando o fator 10, certo? Os problemas de estabilidade e incompatibilidade de pós, principalmente se os ativos que estiverem sendo vinculados são higroscópicos. Né? Substâncias higroscópicas são aquelas que absorvem a água do ambiente. Pior ainda, se essa substância for deliquescente, né? Ela absorve a água do ambiente e se liquefaz na água de hidratação. Por exemplo, brometo de amônio, cloreto de potássio, carnitina, cloreto de alumínio. Todos esses, pilocarpina, fosfato de clindamicina, heparina sódica, anfepramona, amoxicilina, todos esses ativos prefere-se não utilizar na forma de pó ou utilizar na forma de cápsula ou comprimidos, em que essa forma farmacêutica leve um agente dessecante consigo, certo? Então, nós temos também problema com os pós-eflorescentes. Quem são os pós-eflorescentes? São elementos químicos que possuem água de cristalização, ó. Por exemplo, o cloreto de alumínio, aqui é o hexidratado. Na hora que você aplica uma pressão sobre esse ativo, você acaba triturando no grau ou no pistilo, ele acaba se formando uma pasta, né, liberando essa água da cristalização e essa água acaba que por aumentar a hidratação daquele pó. Né, isso acaba trazendo alguns transtornos. Aqui eu trago também alguns exemplos de substâncias eflorescentes, a cafeína é uma delas, a codeína também. Então,
tem que se ter o cuidado com essas substâncias, principalmente na vinculação com recipiente. Outro problema que nós temos também na mistura de pós é quando nós formamos misturas eutéticas. Quando eu pego um elemento A que tem um certo ponto de fusão, faço associação com o elemento B, na hora que eu uno essas duas substâncias, a mistura forma uma substância eutética, ou seja, ela diminui o ponto de fusão, acaba que esses pós viram líquidos, tá? Então aqui tem alguns exemplos, acetanilida com lidocaína, o AS com o mentol, o ácido salicílico com o naftol, antipirina com resorcina, então tem alguns exemplos. Deve-se evitar a formação de misturas eutéticas, principalmente em pós. Tá? Pó a granel é quando nós dispensamos nos bulk pounders, ou seja, aqueles potes. Normalmente, para quando você tem uma substância altamente segura, né, que nós temos antiácidos, que tem efeito no lúmen intestinal e laxante também, né, efeito no intestino, e alguns suplementos, né, whey protein, albumina, caseína, são esses suplementos que a gente usa altas doses e eu não preciso ter uma exatidão precisa. Né? Normalmente, o paciente que compra esses pós a granel, eles utilizam aqueles scoop, né? aquelas colherzinhas para poder dosar. São substâncias, normalmente são suplementos. Tá? Os pós divididos, aí sim já é uma área interessante, né? Porque a gente tem uma alta possibilidade de associação de ativos e a gente consegue dispensar na forma de sachê, o paciente leva para casa, utiliza na forma de shake, na forma de refresco, na forma de chá, na forma de sopa, na forma de cappuccino. Então a gente tem diversas alternativas dentro do laboratório. A vantagem é que a gente consegue vincular grandes doses de fármacos, por exemplo, glucosamina de 1,5 gramas com condroitina de 1,2. Se a gente fosse fazer essa dose em cápsula, daria uma cápsula triplicada tamanho 0,0. Então isso é ruim para o paciente tomar, faz com que ele aumente a adesão ao tratamento. Tá? Conseguimos também alta exatidão de dose, porque cada processamento é individual. A desvantagem aparece dos papéis, né? Hoje mais utilizado na homeopatia, né? Para farmácia de manipulação a gente utiliza os sachês, né? Se a substância for higroscópica ou deliquescente, a gente precisa avaliar, né? Exemplo, o cloreto de potássio é um ativo que não é muito comum utilizar, ou se as substâncias reagem entre si. Isso é muito importante, né? Por exemplo, com a derribose associada à betalanina, um açúcar a um aminoácido, faz reação de Maillard, são incompatíveis. Mesmo não tendo água, elas reagem entre si, tá? Em relação, em relação aos pós-efervescentes, né, são misturas eflorecidas, ou seja, junto de ácido cítrico ou ácido tartárico com bicarbonato de sódio. Na hora que isso entra em contato com a água, o bicarbonato reage com ácido cítrico, liberando o desprendimento de gás carbônico. Isso tem algumas funções. Tornar o meio um meio mais ácido, deixando essa substância um pouco mais acidificada. Isso faz com que anestesie as papilas gustativas e você consegue ingerir melhor esse ativo, mascarar um pouco o sabor. A liberação de gás também ajuda a melhorar a solubilidade de substâncias, tá? Então, e também por ser bonito, né? Na hora que você joga o sachê, faz aquela efervescência bonita, aquele ativo praticamente se solubiliza por completo, tá? O problema é que tem baixa estabilidade, não pode ver umidade, então o laboratório que for trabalhar com pós-efervescentes, ele precisa ter um desumidificador, isso é muito importante. Tem algumas dificuldades na manipulação, né? Não pode ter contato com água e a umidade do ambiente tem que ser controlada. Vamos para uma questão prática, né? Segue o receituário de um médico. Mande 30 sachês, glucosamina sulfato 1,5 gramas, condroitina sulfato 1,2 gramas ou 1.200 miligramas. Tomar um sachê dissolvido em água uma vez ao dia. Pronto, chegou essa receita para você e você precisa fazer a conta. Lembrando que o peso total de cada sachê deve ser de 5 gramas. A proporção de ácido cítrico e bicarbonato de 2 para 3. Então, como que nós fazemos o cálculo? Bom, está aqui a resposta. Primeiramente, nós fazemos o cálculo do peso total dos sachês. 30 sachês vezes 5 gramas cada um, peso total de 150 gramas. Agora vamos calcular o peso da glucosamina sulfato. 30 sachês vezes 1,5 gramas, eu tenho uma massa igual a 45 gramas de glucosamina. O peso da condroitina também, 30 vezes 1,2 é igual a 36 gramas. E o peso do recipiente efervescente vai ser
o peso total menos o peso da glucosamina e da condroitina. Esse vai ser o valor restante, que eu vou ter que preencher com o recipiente efervescente. Só que esse recipiente está numa relação de 2:3 de ácido cítrico em relação ao bicarbonato. Fazendo a proporção desse valor, eu preciso pesar 27,6 gramas de ácido cítrico e 41,4 gramas de bicarbonato de sódio. Coloco isso tudo no misturador, ou eu coloco tudo num grau epistilo, homogenizo, tamizo e faço um envase de sachê a cada 5 gramas. Cápsulas. As cápsulas são as formas farmacêuticas sólidas nas quais as substâncias ativas ou inertes são encerradas em um pequeno invólucro de gelatina. Todo mundo já viu uma cápsula. Essa cápsula ela pode ser dura ou mole. A cápsula dura, o invólucro vem vazio, nós preenchemos com o ativo mais os recipientes, enquanto que a cápsula gelatinosa nós já compramos beneficiada. Normalmente são ativos oleosos que vêm incorporados. Óleo de coco, óleo de cártamo, ômega 3, óleo de borragem. Tá? São cápsulas já semi-industrializadas. Esses invólucros eles podem ser os duros ou mole. Quais são as vantagens? Inúmeras, inúmeras. Fácil deglutição, identificação, farmaceuticamente elegantes. Olha cada cor linda de cápsula. Mascaram características organolépticas indesejáveis. Se o fármaco tem odor, se ele tem um sabor amargo, o paciente não entra em contato com essas substâncias. Fácil, fácil, fácil de formular. A fabricação é a seco. O número de adjuvantes bem reduzidos, tá? Com alguns recipientes a gente já consegue fazer uma cápsula bem bacana, risco reduzido de contaminação cruzada, cada processo é individualizado. Para crianças elas podem ser abertas, nós colocamos um recipiente edulcorado, xilitol, lactose, dá um gostinho até mais adocicado. Baixo potencial de incompatibilidade devido à ausência de água e por ser encerrada, por ser fechada dentro de um invólucro de gelatina. Necessita de pouquíssimos equipamentos, configuração de cores, principalmente para aquele paciente que faz multiuso de medicamento, você pode colocar uma cápsula para cada tipo de produto que ele usa, menor etapa de produção, boa estabilidade e altíssima versatilidade. Porém, tem as suas desvantagens. Não dá para fracionar, a dose tem que ser feita de acordo e ponto final. Tem uma fácil adesão à parede estomacal, isso pode causar irritação e gastrite, tá? Controle de temperatura e umidade tem que ser rigoroso, porque a temperatura interfere na dureza da cápsula e a umidade, a cápsula dura tem em torno de 14 a 16% de umidade. Se essa umidade cair, a cápsula fica quebradiça. Se essa umidade aumentar, a cápsula fica mole, tá? Para quem tem problema de deglutição, tá? Crianças e adultos idosos, não são adequados para fármacos muito solúveis, principalmente sais iônicos, que eles têm alta higroscopicidade, isso pode prejudicar essa forma, tá? Então, qual é a composição do invólucro? Como que é o invólucro? Esse invólucro nós dividimos entre corpo e tampa. Corpo e tampa, né? Normalmente é a base de gelatina ou hidroxipropilmetilcelulose, tá? As cápsulas derivadas de celulose ou vegetais, né? Tem também agentes surfactantes que ajudam na hora dessa cápsula se dissolver nos líquidos intestinais. Alguns opacificantes, como é o caso do dióxido de titânio, lembrando que a cápsula incolor é a única que é formada apenas por gelatina. A cápsula branca, ela possui o dióxido de titânio, que é um opacificante, é inerte, mas é um opacificante. Então, se o paciente apresentar algum tipo de alergia, não pode com corante, recomenda-se a cápsula incolor, tá? Tem conservantes, antioxidantes, edulcorantes e corantes, obviamente, tá? Quais são as suas classificações? Dura, mole ou soft gel, as gastroresistentes e a de liberação prolongada. Então, as cápsulas gelatinosas duras são formadas por duas partes, o corpo e a tampa. Lembrando que essa tampa ela tem um sistema de lacre, de vedação. Na hora que você aperta essa tampa para baixo, ela lacra e trava a cápsula e o invólucro por dentro, né? As cápsulas também variam de tamanho, cada tamanho tem um volume específico. Isso a gente utiliza para calcular quanto de pó que vai caber dentro de uma cápsula, né? Normalmente, dentro da farmácia, nós utilizamos da 00 até a cápsula 3 ou 4.
Cápsula 5 é muito pequena, a manipulação é horrorosa. E a cápsula 000, o paciente tem uma dificuldade tremenda em deglutir. Ela tem quase 3 centímetros. Isso é um terror. Tá? A gente varia e a gente faz os cálculos e as contas através da densidade aparente dos pós. Então aqui tem uma tabelinha que mostra mais ou menos o tamanho da cápsula com o seu volume e a quantidade de ativos que a gente consegue incorporar. Tá? Aqui eu trago mais especificamente a variação de volume de cada uma. Então, a cápsula 2, o volume é de 0,37, a 1 varia de 0,48 a 0,50, a gente normalmente usa a média, tá? 0 de 0,67 a 0,68, corrija aqui, eu tenho um errinho, seria 0,0, de 0,91 a 0,95. Então, aqui está mais ou menos o peso de cada uma das cápsulas. Lembrando que para trabalhar com cápsula, a gente precisa usar a fórmula da densidade. Massa sobre volume. As cápsulas moles, elas são mais fáceis de deglutir, mas elas já vêm beneficiadas na indústria, né? Tem preferência pelos pacientes, tem maior biodisponibilidade porque o ativo já encontra solubilizado. Normalmente para fármacos lipossolúveis, né? Fármacos em altas doses, por exemplo, 500 mg, 1 mg, e tem uma boa precisão. Tá? A desvantagem é que a preparação é complexa. Tem que ser feita na indústria, precisa de um aparelho. Tá? Para farmácia de manipulação não é viável. E os ativos que aqui se encerram precisam ter baixíssimos teores de água, porque esse invólucro é gelatinoso. Se tiver água, essa água vai dissolver essa gelatina. Então precisa desse controle de qualidade. Um outro tipo de cápsula que a gente vai falar é a cápsula gastroresistente. São aquelas cápsulas em que o invólucro do corpo e da tampa são tratados, são preparados com substâncias, né, com substâncias plastificantes, em que elas não dissolvem em pH ácido. Se dissolve apenas em pH básico. Então, na hora que você deglute uma cápsula gastroresistente, ela passa pelo estômago, num pH ácido, ela não se desfaz o invólucro. A partir do momento que ocorre esvaziamento gástrico e esse fluido, junto com essa cápsula, é enviado para o terço proximal do intestino, esse pH vai subindo devido à presença do bicarbonato, vai subindo esse pH para em torno de 7, 7,28, aí sim essa cápsula ela desfaz o seu invólucro. Qual a vantagem de utilizar uma cápsula gastroresistente? Quando você não quer que o ativo sofra o desgaste do pH ácido, quando aquele ativo ele acaba causando irritação no estômago, tá? São algumas opções. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? DR cápsula é a forma que vem para as farmácias de manipulação e a indústria também pode lançar mão desses adjuvantes, tá? Então elas são revestidas por polímero, né? Polímero ácido solúvel, né? O Eudragit L é um deles, né? O ácido acrílico também é um derivado do ácido acrílico, são polímeros entéricos, que tem essa possibilidade de liberação controlada. Um exemplo aqui, ó, vamos fazer um cálculozinho para pesagem. Ó. Segue a prescrição, uma prescrição de nutricionista aqui. Ó. Piridoxina, né, a 60 mg, então a piridoxina é vitamina B6, mais a cistina, um aminoácido sulfurado, 200 mg, a vitamina B12, o cianocobalamina, 100 microgramas, a biotina, 0,2 mg, a vitamina A, 25.000 I. Mande 100 cápsulas. Eu peço como que a gente calcula o peso de cada um desses elementos. Lembrando que o exercício traz um dado interessante, que a vitamina B12 está diluída 1 para 1 para 100, e usa o fator 100. Então, na hora que nós formos fazer o cálculo, nós temos que nos atentar para esse fator de diluição. Né? A vitamina que está na minha farmácia não está 100% pura. Eu diluí ela previamente exatamente para poder fazer e pesar com mais segurança, baixas concentrações. A biotina também está diluída 1 para 10, nós vamos usar um fator 10. E a vitamina A, o fator de conversão dela de UI para grama é 500.000 UI de vitamina A para cada 1 grama de ativo. Vamos para as contas. Muito simples, 60 miligramas de piridoxina convertendo para gramas dá 0,06. Vezes 100 cápsulas, preciso pesar 6 gramas.
A cistina, 200 miligramas vezes 100 cápsulas, eu preciso pesar 20 gramas. Já a vitamina B12, 100 microgramas vezes 100 cápsulas, eu tenho 10.000 microgramas. Transformando isso para miligramas, eu divido por 1.000, eu tenho 10 miligramas. Aplico o meu fator, porque ela não está 100% pura, ela está diluída, eu acabo pesando 1 grama de vitamina B12 para ter a 100 microgramas por cápsula, tudo bem? A biotina, mesma coisa, 0,2 miligramas vezes 100, eu vou ter 20 miligramas no total. Aplico o fator, 200 miligramas, eu peso 0,2. Para fazer a conversão da vitamina A também é muito simples. Se cada 500 mil I de vitamina A eu tenho em 1 grama, 25 mil I eu vou ter em 0,5 gramas. Vezes 100 cápsulas, eu peso 5 gramas. Olha outro exercício agora. Ó. Ele pede para definir os cálculos e o tamanho da cápsula que eu vou utilizar para essa prescrição. Ó. Metformina, 500 miligramas, mande 60 cápsulas. Tomar uma cápsula de 12 horas. Dados. Densidade da metformina, 0,8 gramas por ml. Densidade do excipiente padrão, 0,56 gramas por ml. Aqui ele traz a informação do tamanho do volume das cápsulas. Como que eu faço os cálculos? Simples e direto. Quanto que eu preciso pesar de metformina? 500 miligramas vezes 60 cápsulas, 30 gramas. Que volume esses 30 gramas vai ocupar da minha cápsula? A densidade da metformina é 0,85 gramas por ml, portanto, o volume vai ser 35,3 ml. Basta jogar naquela formulinha. Densidade, densidade, massa sobre volume. Como que eu vou escolher o tamanho da cápsula? Bom, se o meu volume total de 30 gramas de metformina é 35,30 para 60 cápsulas, cada uma cápsula, a metformina vai ocupar um volume de 0,58. 0,58 eu não poderia usar a cápsula 1, porque o volume máximo dela é 0,5. Já a cápsula 0, o volume máximo é 0,68. Ora, 0,68 vezes 60, eu tenho um volume total de 40,6, 40,8. Menos os 35,5 da metformina, vai sobrar um volume de 5,5 ml de excipiente. Só que a minha balança, ela pesa massa. Então, eu transformo esse 5,5 ml de excipiente, o exercício deu a densidade do excipiente, eu transformo isso para massa, 3,8 gramas de excipiente.